E aí, molecada, tudo bem com vocês? Não mudou o cenário, mudou a roupa, mas eu só coloquei uma blusa porque esfriou um pouco. Estou gravando seguido do último vídeo. Hoje nós vamos encerrar o nosso ciclo básico, molecada. O ciclo de uma visão geral da produção de cerveja para a gente começar a aprofundar, beleza? Deixa eu corrigir a exposição aqui, que a exposição está muito alta. Pronto, beleza, melhorou um pouco. Molecada, hoje nós vamos tratar a respeito dos equipamentos. Aqui eu não vou aprofundar em nenhum tipo de equipamento, nós vamos tratar a respeito disso mais pra frente e tudo mais. Eu não vou entrar em mérito de querer comparar equipamento com equipamento, assim. Eu vou falar pra vocês os equipamentos que eu acho melhor. Depois de todo esse tempo fazendo cerveja, o que eu vou falar pra vocês aqui é o que é mais prático pra vocês conseguirem fazer cerveja, pra vocês terem menos dor de cabeça, vocês terem um equipamento muito bom que vai produzir cerveja muito bem em menos tempo, tá? E vai evitar muita sujeira na sua cozinha, vai evitar tudo que você tem que evitar durante o processo de fabricação de cerveja. Antes de começar, molecada, eu vou me basear aqui em 20 litros, num lote de 20 litros, mas assim não é um lote de 20 litros, eu vou me basear num fermentador de 20 litros, que é normalmente o fermentador utilizado que é feito com aquele balde alimentício, sabe? Que ele tem 20 litros. Só que não se fermenta 20 litros, nós vamos já comentar a respeito disso, se fermenta menos. Então vai ser baseado num fermentador de 20 litros que vai estar fermentando 18 litros para serem envasados 17, 16 litros de cerveja, beleza? Então tenha em mente, esse é o lote. Vamos começar já para não ficar muito longo. Vamos dividir em 3 etapas. Nós temos a etapa de mosturação, que é produzir o mosto, a etapa de fermentação e a etapa de invase. Então vamos começar pela parte aqui de produzir o mosto. Para produzir o mosto, nós vamos precisar de uma tina de 22 litros para fazer a sacarificação, que é a conversão dos amidos em açúcares, que é onde nós vamos inserir todo o malte de cevada ali dentro, junto com água, numa temperatura específica para que ocorra essa conversão. Beleza? Então, nós entramos no primeiro problema, nós vamos precisar depois separar esse líquido que nós vamos obter dessa sacarificação dos grãos. Então, para isso, nós vamos estar utilizando um fundo falso. O que é um fundo falso? É uma chapa do diâmetro da panela com furos menores que o tamanho dos grãos, para que os grãos fiquem para cima, o líquido escorra e nós drenemos pelo registro que vai ter na panela, porque nessa tina precisa ter um registro, ok? Então já começamos aí, uma tina de mosturação de 22 litros, que é um caldeirão de 22 litros com um registro instalado embaixo. Nessa tina de mosturação nós vamos colocar um fundo falso. Esse fundo falso você pode comprar pronto ou você pode fazer. Aqui no canal, inclusive o link está aqui embaixo, tem uma sugestão de como fazer o fundo falso. Tem o que eu fiz e tem o fundo falso, que são outras ideias que eu citei naquele vídeo. O que eu fiz, eu utilizei uma tampa de panela que se encaixa perfeitamente na panela que eu tenho, mas também dei a ideia de você utilizar forma de bolo, de você estar utilizando ali outras coisas para você estar fazendo o seu fundo falso. Beleza? Além disso, você vai precisar de um termômetro para você conferir a temperatura e manter controlada a temperatura durante o processo de sacarificação. Então o termômetro é muito importante. Recomendo termômetro de mercúrio. Foi proibida a venda, se eu não me engano, um tempo atrás. Corram, compre o seu, reserve o seu, que meça de menos 10 a 110 pelo menos, tá? Por que não um termômetro digital? Porque normalmente o termômetro digital ele custa na mesma faixa de um termômetro de mercúrio, tá? Tá na mesma faixa de preço. Que seja mais barato ou até a mesma faixa de preço é uma merda. É uma bosta. Ele demora a atualizar, bateria não dura nada, é uma incrível bosta. É muito pontual, o ponto que mede ali. É um lixo, tá? Não comprem. Um termômetro digital bom tá muito caro, muito mais caro que um termômetro de mercúrio. Vale a pena comprar o termômetro de mercúrio, que é preciso. E lembrando, o termômetro de mercúrio que tem a resolução de 1 em 1 grau, que ainda você possa fazer interpolação ali no olho entre um grau e outro, beleza? Esse termômetro que você tem que comprar, tem a imagem aqui, belezinha? Vai ter descrito aqui embaixo, mas eu vou colocar um PDFzinho aí embaixo para vocês baixarem e verem os equipamentos que vocês precisam para fazer essa quantidade que eu tô falando para vocês. Claro, óbvio, para poder aquecer vocês vão precisar de um fogão, né? Até 20 litros dessa quantidade que eu tô falando para vocês fazerem, o fogão da casa de vocês aguenta fazer na boca grande. Então,
não tem necessidade de comprar fogareiro, beleza? Além disso, para ajudar durante o processo de sacarificação e também para fazer a clarificação do seu mosto a quente, fazer a filtragem que eles chamam, é interessante que vocês tenham uma bomba de circulação. Uma bomba específica para fazer cerveja está custando ali seus 1000 conto. Cara, tá aqui linkado aqui embaixo um vídeo de uma bomba que vocês podem utilizar, que vocês não vão ter problema, que suporta a temperatura de sacarificação tranquilamente, sem liberar nada tóxico, e que vocês podem trabalhar muito bem, e que está custando em média R$35, tá? Eu uso ela, tá aí, eu tô com ela faz mais de um ano, não queimou até agora, tá durando muito bem. O vídeo tá linkado aqui embaixo, vocês podem ver o vídeo aí caso vocês se interessem. Terminada a parte de sacarificação, nós vamos precisar para a última parte do processo de mosturação, que é a fervura. Então vocês vão precisar de mais uma tina de fervura. Essa tina de fervura ela precisa ser maior que a tina de sacarificação. Então eu recomendo que ela tenha em torno de 25 litros, beleza? Então a sua tina de fervura precisa ter cerca de 25 litros, 24, 25 litros de capacidade aí para você estar fazendo a fervura. Ok? Outro equipamento muito importante da parte da fervura é o famoso chiller. Eu não vou entrar aqui no resfriador de placas em nada, mas o chiller de imersão, que nada mais é do que uma serpentina feita de cobre ou alumínio, que você vai fazer a imersão dele no seu mosto e depois você vai correr água fria por dentro dele para fazer o resfriamento do mosto, tá? Esse é um equipamento essencial para você fazer cerveja. Você não pode deixar de faltar. Essa foi a parte grossa do processo de mosturação. Com esses equipamentos você consegue mosturar tranquilamente. Nós vamos agora para a parte de fermentação. A primeira coisa que você precisa para a parte de fermentação é um fermentador. O que eu recomendo? Balde alimentício de 20 litros. Você fermenta até 18 litros dentro dele tranquilamente. O porquê 18 litros? Porque a fermentação é um processo extremamente agressivo. É um processo que movimenta todo o líquido que está ali dentro de uma forma muito agressiva. É um processo que faz uma camada de espuma chamada Krausen, do alemão, em cima, que se não tiver o headspace, o espaço entre o topo e o líquido adequado, vai vazar. Então, por isso que eu falo, fermente em 18 litros num fermentador de 20 litros, ok? Então, eu recomendo para vocês balde alimentício de 20 litros. É barato, você encontra fácil, você adapta fácil, é de fácil limpeza e é alimentício, atóxico. Recomendo para vocês instalem uma torneira nesse balde. Que torneira? Torneira de bebedouro. Cara, é a melhor torneira que você tem para instalar nesse balde, cara. É aquela torneira de bebedouro de água. Você compra ela por 5, 7 pila, você compra uma torneira dessa, instala ali e não tem problema. O fermentador já acabou. Você também vai precisar de um densímetro nessa parte. Um densímetro, ele entra em diversas etapas, mas eu preferi colocar ele aqui porque normalmente a gente mede a densidade pouco antes de começar a fermentação. O densímetro, ele é como se fosse uma bolha de ar envolta por vidro. E nessa bolha de ar tem um espigão que sobe e é graduado. Esse densímetro ele pode medir diversas coisas, né? Mas o densímetro que nós estamos utilizando, ele vai medir a densidade, como o próprio nome sugere. Ele é um densímetro de massa específica é densidade. Nós estaremos medindo a densidade do nosso líquido, porque nós precisamos desse parâmetro para controlar teor alcoólico e diversos outros fatores que nós vamos comentar assim que nós começarmos a parte um pouco mais aprofundada do nosso curso, beleza? Mas vocês vão precisar comprar um densímetro de massa específica. Junto com o densímetro, vocês vão precisar estar comprando uma proveta para vocês utilizarem o densímetro dentro dela com um mosto. Agora vem uma parte complicada que muita gente se nega a comprar no começo, que é uma geladeira e um termostato. Quando eu estou falando que precisa comprar, não estou falando que você não vai conseguir fazer cerveja sem isso. Você vai, tá? Mas assim, você vai precisar. Se você quer fazer uma cerveja boa, de qualidade, a fermentação precisa ser controlada. Então, a temperatura dela precisa ser extremamente controlada. Por isso você vai precisar comprar um termostato à parte e uma geladeira para você estar fazendo isso. Não vou entrar em mérito de como fazer ligação, qual marca, qual geladeira recomendo, qual termostato recomendo, não. Tenha em mente que vocês vão precisar comprar disso, tá? Isso vai da escolha de vocês e falaremos disso mais para frente, recomendando marcas, fazendo um jabazinho aí, inclusive. A marca que quiser patrocinar, me mandar uns bagulho massa, me mandar um dinheiro aí, eu faço jabá aqui sem problema, tá? Recomendo.
A geladeira também vai ser muito importante para fazer o cold crash, que é a famosa clarificação a frio da sua cerveja, beleza? Terminado o processo de fermentação, nós vamos precisar ir para o invase. Para o invase você vai precisar, obviamente, de cascos para fazer o invase. Eu não vou entrar aqui no mérito de carbonatação forçada, nós vamos supor fazer a carbonatação normal, com priming e tal. Então você vai precisar de cascos. Cascos você pode comprar novos ou você pode pedir no boteco aí perto da sua casa, no mercado, no restaurante, você sempre consegue. Você vai precisar de uma escova lavadora de garrafas, é baratinho, custa cerca de R$10. É uma escova parecida com aquelas escovas de lavar tubo de ensaio, que ela é peludinha assim pro lado, tem uma haste de arame, você coloca dentro e limpa. Você corta a ponta, liga na furadeira, bicho, ó, vira uma lavadora profissional. Vocês também vão precisar de um filler, que é aquela válvula que é um tubo que na ponta tem uma borrachinha com uma mola. Quando você aperta no fundo da garrafa, sobe a borrachinha e começa a vazar líquido pelo lado. Aquilo é muito importante porque mantém o padrão de altura, né, a quantidade de litros que você coloca dentro da garrafa, o volume, né, que você coloca dentro da garrafa, e também facilita a sua vida de um jeito que você não tem noção, beleza? Então eu recomendo vocês comprarem um filler para vocês estarem utilizando. Vocês vão precisar também de tampinhas. Tampinha tá custando aí R$80, já com frete incluso o milheiro. É baratíssimo a tampinha. Você compra um milheiro de tampinha, é barato, por menos de R$100 você compra. E de um arrolhador, para você também tá conformando as tampinhas da garrafa e fechar elas aí. E equipamentos à parte que você vai precisar aí, você vai precisar de uma bela colherzona, né? Um colherão. Não recomendam usar de madeira, eu uso de madeira até agora sem problema, mas assim, tente pegar uma madeira que seja pouco fibrosa, que foda de falar, cara. Que a fibra da madeira seja bem compacta, sabe? Madeira boa, madeira dura, madeira de lei que eles chamam. É isso aí, uma madeira parruda, assim, aquela colher que você não sente as fibras, você passa a mão nela, ela é lisa. De preferência é isso, mas sempre muito cuidado, sempre sanitizando. Um borrifador é sempre muito bom vocês terem. Esse borrifador ele vai servir para borrifar o sanitizante. Sanitizante que eu recomendo para vocês comprarem álcool 70. Não é o mais barato, custa R$5 o litro. A longo prazo é meio caro, mas ele é o mais eficiente e... enfim, é o melhor. Não tenho o que discutir, álcool 70 é o mais eficiente deles. Não tenho o que falar. Então é isso, molecada. Terminamos a nossa fase inicial do curso, logo mais a fase específica.